Eu quero ver. Boa noite, pessoal. Então, logo a gente está iniciando. Peço que vocês tenham com vocês a lista, tá? Sobre juros compostos, que eu vou estar logo compartilhando, então, as soluções para a gente fazer a conferência, tirar possíveis dúvidas e depois a gente vai dando sequência na nossa aula, tá? Vou aguardar mais um minutinho para ver se mais alguém se conecta e a gente logo inicia. Oi, Guilherme. Oi, Jocelaine. Vamos iniciar então, pessoal. Uma boa noite a todos, tá? Eu vou iniciar Recording in progress. compartilhando com vocês a lista, então, de juros compostos, na qual ela tem a solução, tá? Eu peço que vocês façam a conferência e façam as eventuais perguntas referente a dúvidas, tá? Como eu comentei com vocês, faço aquelas que vocês precisarem. A ideia não é a gente resolver uma a uma, em função do nosso tempo. Era uma lista de atividade, então. Questão 1, pedia montante 960 com 62 centavos. Tá? Já a questão 2, pedia juros. Lembrando que a fórmula é a mesma, mas depois eu subtraio o montante do capital e obtenho juros de 238,73. Depois a questão 3 pedia montante 901,46. Questão 4 pedia capital, pessoal. Essa 4 é aquela que a gente precisava trabalhar um pouquinho mais e, de preferência, salvar os valores na calculadora para poder obter 399,99, tá? Arredondando para 400, então, R$ 400 o capital. 5, o juro é de 776,21, tá? A 6, o montante 540,88.
A letra B, 6B, 608,76. Tá? A questão 7, 1003,52. E a questão 8, 8.369,33. Tá? Peço que vocês façam a conferência e se tiver alguma que vocês encontraram valores diferentes ou que tiveram dificuldades, se pronunciem, que a gente vai estar vendo. Professor, Pode falar. para mim a 5 deu diferente e a 7. Tá. Para mim foi só a 5. A 5. Fernando empresta R$ 4.000, tá? Então, esse passa a ser o nosso... Vamos tirando os dados, então, que eu vou resolver ela aqui com vocês. Esse passa a ser o nosso capital. Ele emprestou, certo? 4.000. Cobrando juros compostos de 4% ao mês. O que é isso? É a taxa. E 4% ao mês. Tá? José Vitor prometeu pagar tudo após 1 ano. Certo? Então, o que acontece? O tempo aí é de 1 ano. 1 ano, tempo igual a 1 ano. Como eu já vejo que a minha taxa está ao mês, eu preciso transformar esse 1 ano para 12 meses. Tá? Então, tem esse detalhezinho aí. Depois, qual será o valor que ele terá que pagar? Bom, eu acabei colocando só o valor do juro, né? E depois, quanto pagará de juros nesse período, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar a fórmula do montante. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa, que é I, elevado na T. Lembrando que T é expoente, eu só vou colocar ele do ladinho. Montante eu vou descobrir. Capital é 4.000, vezes 1, que é 1, mais taxa, 4%, 0,04. Fecha parênteses, elevado na 12. Tá? Quando eu faço isso, eu vou obter um montante. Vamos para a calculadora. 4.000 vezes 1 mais 0,04, fecha parênteses, elevado na 12. Dá 6.404? Isso, exatamente. Isso? Isso. O que será que eu digitei errado? Que eu montei ela exatamente isso? Então vamos lá. Vamos retirar esse juro aqui de cima. Tá? Eu devo de ter, na hora de calcular, apertado alguma coisa que não devia. Montante 6.404,13, arredondando. Tá? E daí a gente vai ter um juro se eu pegar o montante menos o capital, eu vou ter um juro de 2.404,13. Isso, agora fechou. Fechou? Foi alguma coisa que eu fiz na minha máquina. Isso. Só que, professor, ali para mim tá dando alteração de, no caso na 6 ali, para ti deu 540,88, para mim na minha calculadora deu 540,87. Tá, já vamos ver. Tudo bem com a 5? Fechou para todos? Sim. Beleza. Vamos ver a 6. A 6, tu diz a letra A ou a letra B? A letra A ali, para mim tá dando diferença de 1 centavo sempre no final da calculadora. Tá, isso não é questão do arredondamento, tu diz 1 lá no último dígito ou 78 para 88? 87 para 88 ali.
Ah, tá, mas Eu, isso provavelmente é o arredondamento, tá? Eu vou refazer ela aqui para ver que o dígito fica, porque as minhas já tá. estão arredondadas. Ah, tá. Eu não fiz o arredondamento. É, Copiei ó, direto. tu vai acabar colocando 480 vezes 1 mais 0,01 fecha elevado na 12. Ó, dá 540 com 87 e depois tem um 6. Ó, não Isso. sei se vocês conseguem visualizar. Como é Sim. dinheiro, a gente precisa arredondar para duas casas decimais. Então, o que que Ah, acontece? Aquele 6 ali vai acabar aumentando uma unidade na anterior, que é 7. Quando tá. aumenta, vai para 8. Tá? Isso é só o arredondamento. Mas Tá tá bom, então. certo o seu cálculo. Obrigado. Certo, pessoal? Mais alguém? Alguma questão? Confere todos. E agora 7 para mim deu diferente. 7. Isso. Aplicando R$ 800, a taxa de 12% ao ano. Taxa já está ao ano, tempo também Sim. está ao ano. Qual o valor do montante? Vamos lá. R$ 800 vezes, abro parênteses, Ah, 1 mais 0,12. Lembrar de transformar a taxa, então, para unidade decimal, elevado a 2 anos na 2. É 1.003,52. então devo ter Alguém mais somado achou? alguma coisa errada. É, alguém mais achou outro valor? Para mim deu os 1.003. Refaz, porque às vezes a gente digita qualquer número errado na hora, como a gente faz toda ela na máquina, né? Qualquer dígito errado acaba saindo outro valor, tá? Dá uma conferidinha aí, mas acredito que não tenha problema. Tudo bem, pessoal? Ah, e a 8? Ah, não, mas eu tinha falado a 8. Tranquilo? Posso fechar o arquivo? Sim. Então, tá. Isso. Vou retomar, então, o material que eu compartilhei na aula passada. Não sei até aonde eu consegui trabalhar com vocês, tá? Mas eu vou estar retomando ele, porque ficou para nós fazer as atividades que estavam naquele material, né? Então, eu vou estar compartilhando a aula 4. Depois, no final, eu tenho alguns recadinhos, tá? Então, vamos... Não saiam antes. Bom, na aula da semana passada, então, mais para o final dela, a gente começou a trabalhar operações sobre mercadorias. A questão da compra, da venda, do lucro, do prejuízo, isso eu acredito que seja do entendimento de todos. Preço de venda, preço de custo, lucro sobre a venda, lucro sobre o custo, tá? Então, a gente inicia por uma forma mais simples de calcular, utilizando a porcentagem básica, a regra de 3, e hoje a ideia é eu trazer ao conhecimento de vocês uma parte um pouquinho mais detalhada, tá? Que talvez quem é da contabilidade vai acabar trabalhando mais a fundo na parte de contabilidade, tá? Mas vocês precisam ter uma noção na matemática financeira. Então, esse material eu pedi que vocês lessem, né? Ou a gente foi falando, e aí nós ficamos com alguns exemplos, onde pedia a questão do lucro e tudo mais, e ficaram as atividades. Cheguei a fazer alguma com vocês? A primeira ou não? Não, Não, acho que não. nenhuma. Não? Então, tá. Bom, daí nós tínhamos exemplos, que acredito que os exemplos são tranquilos, né? Por exemplo, esse exemplo C, vou estar lendo, então, para nós dar uma retomada. Uma geladeira foi vendida com lucro final de 35%. Calcule o valor da venda, sabendo que o lucro na operação foi de R$ 250. Então, assim, me deu
condições de montar uma regra de 3. Me deu o valor e me deu a porcentagem. Eu preciso entender que esses R$ 250 é lucro e esse lucro, se tratando em porcentagem, é 35%. Então, por isso, eu montei a regra de 3. 250 equivale aos 35, x equivale a 135. Por que eu usei 135? Porque já vai me dar o valor da venda. Tá? Eu poderia usar 100. Talvez alguém usou no cálculo. Mas daí vai ter que encontrar o valor e vai ter que somar ainda R$ 250. Porque esse foi o lucro. Tá? Lembram-se que quando a gente trabalha com a questão, a gente associa o preço de custo com 100%. A partir do que passou do 100 é o meu lucro, tá? Na parte básica de preço de venda. Então, o que acontece? Resolvendo a regra de 3, vocês acham o valor da geladeira de R$ 964,29. Tá? Esse é o valor de venda. E aí, tínhamos ainda mais um exemplo. Uma pessoa vendeu, esse é com prejuízo de 40%. Dá para calcular o prejuízo direto e depois abater dos 1.200. Tá? E aí sim, aí nós tínhamos atividade, tá? Que eu vou estar apagando aqui e eu vou refazer com vocês. O que acontece? Questão 1, então. Se o preço de custo de um determinado produto é de 120 e ele é revendido por 150, determine. Letra A, o lucro obtido na venda. Lucro em reais, pessoal, tá fácil de nós definir. O que acontece? Se eu comprei uma coisa por 120 e vendi por 150, se eu subtrair 150 de 120, eu obtenho o lucro. Então, esse lucro passa a ser de R$ 30. Eu poderia usar também venda menos o custo. Preço de venda menos o preço de custo. Agora pede o lucro percentual. Como saber, então, quanto equivale esses 30%? Tá? E aí, se o custo de um determinado produto é 120, custo, dá para nós montar nossa regra de 3. 120, tá? Equivale ao meu custo. Ele é o meu 100%. Ele é revendido por 150. Eu posso descobrir qual é a taxa quando eu vendo ele por R$ 150. Ou alguém poderia montar somente com o 30. Também tem que dar o mesmo valor. Tá? Quando vocês resolvem essa regra de 3, então, multiplicando invertido, vocês vão ficar com 120x igual a 150 acrescentado dos 2 zeros da multiplicação do 100. Logo, x é igual a 15.000 dividido por 120. E logo, o meu x é igual a 15.000 dividido por 120. 125%. E agora, o que acontece? Eu usei o valor de 150. Tá? Eu usei o valor de venda. O que eu preciso entender? Eu não ganhei 125% em cima. Eu ganhei apenas 25%. Eu ganhei apenas aquilo que passou do 100. Tá? Por isso que se alguém usou 30 direto aqui, vai encontrar 25%. Tá? Então, eu vou colocar aqui do ladinho, ó, como 100% refere-se ao custo, o que excede é o lucro. Portanto,
O que acontece? 25%. Esse é o meu lucro, então. Mais de uma forma de fazer, recaindo na matemática básica da regra D3. Tá, pessoal? Só, porém, depende da interpretação que cada um fez, mas a resposta final é a mesma. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Não? Vamos para 2? Uma pessoa comprou um computador por R$ 4.000 e deseja vendê-lo para obter um lucro de 20% sobre a compra. Determine o preço de venda do computador. Bom, pessoal, dá para nós resolver de várias formas. A mais simples é fazer o quê? É calcular quanto é 20% de 4.000. Tá? Isso eu não preciso nem montar a regra de 3. 20% de 4.000. Como que eu calculo? 20 vezes o 4.000 dividido por 100. Ou 0,20 vezes 4.000. E isso vai dar quanto? 800. O que é isso? Isso é o lucro que a pessoa quer ter. A pergunta é: determine o preço de venda do computador. Logo, a pessoa irá vender por 4.800. Tá? Dúvidas, perguntas? Não. Não? Chegaram a tentar fazer? Sim. Sim, tá bom. Sim. Tá dando o mesmo resultado que agora. Vamos fazer a 13, então. Um investidor comprou um terreno e o revendeu por 18.750, lucrando 25%. Determine o preço de custo. Vou fazer na próxima tela. O que acontece, pessoal? Aliás, vou criar uma nova. O que eu sei? Ele vendeu, isso é preço de venda, 18.750. Tá? Esse valor, pessoal, ele vai corresponder a quanto na minha regra de 3? Olha só, comprou e revendeu por lucrando 25%. Então, esse valor, ele já é preço de venda, já está junto os 25%. O que eu preciso entender? Que esse valor, ele corresponde já a quanto? A 125%. E não mais a 100%, porque já é preço de venda. Só mudar a minha letra aqui, que está muito... A pergunta é: qual o preço de custo? E aí, o que a gente faz? Preço de custo é aquele 100%. Então, eu vou utilizar X na coluna valor e ela vai corresponder ao meu 100%. Tá? Então, o segredo desse exercício é entender que aquele valor já está aos 25% de lucro. E a interpretação nos permite chegar nessa conclusão. Tá? Claro que às vezes tem que ler mais de uma vez, prestar bem atenção onde pontua, onde não pontua, para poder pegar a essência do exercício. Então, multiplicando cruzado, vocês vão obter 125x igual a 18.750. Vou acrescentar os 2 zeros da multiplicação do 100. Tá? Logo, x é igual a
fazendo os cálculos aqui, vocês encontram 15 mil. Quando vocês dividem, então, deixa eu colocar 18, 1, 2, 3, dividido por 125, vocês vão encontrar x igual a 15 mil. Se vocês fizerem o caminho inverso, tem que dar certo. Se vocês calcularem 25% em cima de 15 mil, isso é 0,25 vezes 15 mil. Tem que dar quanto? 3.750. Tem que dar certo tanto a ida quanto a volta, se quiserem tirar a prova real. Tá? Então, o valor de custo é 15 mil. Certo? Quem está entrando agora, a gente está fazendo as atividades da aula passada, tá? O material que tinha ficado para leitura de vocês. E agora eu estou fazendo, então, as atividades que tinha ali. E a última é uma questão do vestibular da Unisc. Tá? O valor de venda de um liquidificador é R$ 120. O comerciante que vende tem um ganho de 25% sobre o seu valor de custo. O valor de custo desse liquidificador é, tá? Ela é basicamente parecida com uma que a gente fez ali. Deixa eu só ver qual é. A 1. A 1. Não, é com essa mesmo, com essa anterior. O que acontece? Ele vende por 120. Nesse R$ 120 já está o ganho dele, que é 25%. Então, esses R$ 120, tá? Resolvendo por regra de 3, vocês vão precisar ter 120 equivale a quanto? A 125%. Por quê, professor? Porque é o custo mais o que ele ganha em cima. E está ali, ele ganha 25%. Então, eu somo 100% mais os 25% que ele quer ganhar, dá a porcentagem do valor de venda, que equivale aos R$ 120. Agora, a pergunta é, o valor de custo desse liquidificador é, quero saber valor, então, X na grandeza valor, que equivale a 100%, porque é o meu custo. Quando vocês fazem isso, vocês ficam com 125x igual a quem? A 120,00, ou seja, a 12 mil. Quando vocês isolam o x, vocês ficam com 12 mil dividido por 125. Logo, x é igual a 96. Então, a gente fica de letra A. Se vocês fizerem 96 vezes 0,25, que é a taxa que ele quer de lucro, dá 24. 24 mais os 96 que a gente encontrou, fecha bem direitinho 120, que é o preço de venda. Tá? Então, vamos destacar a letra A. E vamos destacar o nosso cálculo aqui embaixo. Tudo bem? Alguém que chegou depois, precisa que eu volte em algum? Alguma dúvida, alguma pergunta desse material? Não? Então tá. Então eu vou fechar ele, pessoal. Depois eu dou uma conferida na nossa chamada. O que eu quero dizer? Eu vou iniciar,
tá? O nosso material da aula de hoje. É um assunto, como eu disse, vocês provavelmente aprofundam mais quem é da contabilidade, nas disciplinas de contabilidade específica. Hoje a gente está fechando a 5ª aula, tá? O que acontece? Na semana que vem, a gente vai terminar a nossa aula de hoje, caso não dê tempo de eu finalizar, a gente vai fazer, ou a gente só vai fazer atividades de revisão, tá? Vai ser aquela aula onde a gente vai revisar o que a gente viu até aqui. Vamos puxar lá da regra de 3, o juro simples, o juro composto e operações sobre mercadorias. E na próxima aula, não a da semana que vem, já vamos ver por data. Hoje é 14, estamos na tabuada do 7, né? Segunda que vem é 21. E na última segunda de junho, que é dia 28, é a nossa aula 6, 7. A nossa aula 7, a gente vai estar fazendo um trabalho avaliativo, tá? Então, eu já vou deixar ele marcado hoje para vocês se organizarem. Na próxima aula é a aula de revisão, então, conforme eu mencionei lá no início da disciplina que nós teríamos. Talvez, se eu precise, eu vou usar algum tempinho só para finalizar o nosso assunto, então, operações sobre mercadorias. E lá na aula do dia 28, a gente vai fazer, então, um trabalho avaliativo, tá? O primeiro da disciplina de matemática financeira. Então, só para vocês ficarem organizados para. Tudo bem? Então, vamos à aula 5 hoje. Aqui. Bom, a aula 5, pessoal, ela é continuação, como eu disse, da aula passada, onde a gente aprofunda um pouquinho mais a questão do preço de venda, tá? Então, é um assunto bem específico, financeiro. Talvez alguns vão ter dificuldade, mas eu preciso trazer ao conhecimento de vocês, tá? Não é aquilo que vocês vão calcular todo dia, mas vocês precisam saber que existe. Então, o que acontece? 7 passos para calcular o preço de venda de um produto, tá? Quando vocês não têm um percentual de margem pronto. Os exercícios que a gente fez até agora, eles são relativamente fáceis e direto, tá? Comprei, portanto, quero ganhar 30% em cima do custo. Calcula quanto é 30%, aumenta o valor. Aqui, pessoal, é a formação do preço de venda, tá? Talvez vocês vão entender algumas coisas que a gente acha que o comerciante, ele quer ganhar 30%. É só colocar 30% em cima do valor de custo do produto e a gente acha que está lucrando bastante. E se a gente abre uma empresa, a gente vê que assim, não cobre os gastos que a gente tem. Por quê? Porque tem outras despesas que elas são calculadas e elas são embutidas no valor antes de eu colocar a minha margem de lucro. O lucro, na verdade, que o comerciante, quem compra e vende e vive disso, ele coloca em cima do seu produto, é para manter a sua empresa em movimento, tá? É para ele adquirir um determinado capital de giro, digamos assim. Mas na venda de cada produto, ele tira um pouquinho do custo que ele tem. E esse custo a gente vai estar vendo que é o aluguel, é a conta de luz, é a conta de água, é o salário dos funcionários. Então, assim, existe uma formação de preço bem complexa quando a gente coloca no papel tudo o que envolve uma empresa, por exemplo. Tá? E daí a gente entende por que o comerciante ele compra uma mercadoria por R$30 e acaba revendendo por 99, com 90, né? Daí a gente pensa, ele coloca o dobro em cima. Então, agora
Talvez a gente vá entender o porquê que o dobro é necessário. E ele não ganha o dobro. Não é isso que fica para ele retido no bolso dele. Tá? Vamos seguir um pouquinho. É uma parte teórica, mas no final a gente compreende. Então, o objetivo é explicar de uma maneira objetiva, tá? Eu procurei montar um material mais direto possível, embora no final vai exigir de vocês uma atenção. Aqui vem o que eu quero. O que são custos fixos e custos variáveis? Tá? Então, é preciso saber distinguir, saber que eles existem. Pessoal, custo fixo não significa aquele valor fixo que eu tenho todo mês. Tá? Por exemplo, a conta de luz, vocês vão me dizer, ela é variável? Tá, eu sei, ela varia conforme o nosso gasto. Só que ela é fixa no sentido de que ela existe todo mês. Ela existe. Talvez vai mudar o valor, ok? Mas uma média de valor eu tenho. Tá? Cada um que é responsável pela sua casa sabe uma média de valor mês que a casa gasta. Tá? Aluguel também é um valor fixo. Conta de telefone ali, ó, manutenção, um valor para manutenção, ele é fixo. Empresa, por exemplo. Despesas administrativas, propaganda, a gente está bem específico de empresa. Prolabore, o que é isso? É aquele valor, aquele salário do dono, né? Então, os salários de funcionários e outros, tá? Depois, custos variáveis são o quê? São aqueles que dependem do que a gente fabrica, por exemplo. Se vocês têm uma fábrica onde vocês têm que comprar matéria-prima, isso é um custo variável. Ele varia, ó. Se a empresa vender no mês 100 unidades do produto X, a não ser vender nada, terá despesas. Isso vem a ser o custo fixo mensal para manter a estrutura funcionando. Depois vem o custo variável, que é dependendo do que eu produzo, eu tenho mais um custo de matéria-prima. Tudo bem? Só para ficar claro assim, o quanto de gastos tem por trás de uma operação financeira, de um preço de venda de um produto. Certo? Tu poderia só dar, tipo, uma... Agora ali do significado de custo variável. Isso mesmo que eu ia perguntar. Aqui? Então, ó, são os que variam diretamente com a quantidade de produtos fabricados ou vendidos. Exemplo, venda de um produto que precisa de embalagem. A embalagem é um custo variável, depende do número de produtos que eu vendo, eu tenho um valor de embalagem. Fabricação de produto que necessite aquisição de matéria-prima. Também varia de acordo com a minha produção. Se em um mês eu produzir muito, consequentemente, eu vou gastar muito com a matéria-prima daquele produto. Calçado, por exemplo, uma fábrica de calçado. No mês que eu produzir menos, eu vou gastar menos, mas aqueles gastos lá do início, o aluguel, o salário dos funcionários, a conta de luz, é considerado fixo, por quê? Porque independente da produção, ele vai existir, tá? O que pode oscilar são os valores. Isso vocês precisam ter bem claro, mas ele existe, por isso ele é considerado fixo. Tá, pessoal? Custo de frete, de entrega, isso são variáveis. Porque assim, se eu tenho entrega, eu vou ter custo, caso contrário, eu não tenho. Não é aquilo que acontece ou não. Não necessariamente é obrigado a acontecer, tá? E daí entramos na variação, a quantidade fabricada ou vendida de produtos. Tudo bem? Melhorou? Clareou mais? Bom, seguindo. Vamos considerar aqui uma empresa, então, que compra e revende produtos. Ela não fabrica.
Portanto, não vamos abordar custos inerentes à fabricação. Tá? Então, eu compro um produto por um determinado preço, mas eu tenho uma loja e eu revendo esse produto. Então, para fins de exemplo, consideraremos também que a empresa vendeu 250 produtos dentro de um mês. Portanto, vamos adotar o método de rateio direto dos custos, divididos igualmente pela quantidade de produtos. Então, assim, ó, em cada tela a gente vai ter uma passagem, pessoal, tá? Eu peço que vocês acompanhem para a gente entender. O que que acontece? Aqui tem uma planilha, tá? Que eu peguei de um material, aonde a gente tem o custo, então, fixo mensal da empresa. Então, ela tem um aluguel de R$800, ela tem uma conta de telefone de 120, energia elétrica 110, água 55. Então, assim, para uma empresa, as contas estão bem baixas, né? Estão mais baixas do que às vezes da casa da gente. O que que acontece? Tem uma despesa com salário, tem uma despesa com prolabore. Ou seja, totalizando R$ 6.925, tá? Então, é o que eu defini de custo, de gasto fixo. De custo fixo que eu tenho para manter a minha empresa aberta, por exemplo. Sem vender nada, eu preciso ter esse montante, digamos assim, para eu manter ela aberta. Tá? O que que eu faço, pessoal? Eu comprei lá no início 25 produtos, né? Vamos voltar? Isso. Aqui. O produto X foi comprado por R$25, tá? R$25. Foram comprados 10 produtos. Isso. Produto comprado por R$25. Aqui foram comprados 10 itens. Então, o custo de cada item é R$25. Como eu comprei 10, eu tive um custo de 250. Certo? O que que acontece? Eu vou dividir o meu valor total de despesas fixas, ó. Rateio de custos fixos pela quantidade de produto, tá? Não, mas eu comprei 250 produtos, tá aqui na minha tela. Sim, ó. Consideraremos também que a empresa vendeu 250 produtos dentro de um mês. Sim, o 250 é o valor total de produtos. Então, o que que eu fiz? Eu divido o valor de custos fixos pelo total de produtos, tá? Portanto, cada produto comprado por R$25, tá? Irá absorver mais 27,70 dos custos fixos do mês. Então, o que que acontece? O produto que eu comprei por R$25 como preço de custo, ele já vai para 52,70. Certo? Por quê? Porque eu fiz a divisão, tá? Do valor total das minhas despesas de empresa, dividido pela quantidade total de produtos no mês. Tudo bem? Só para vocês entenderem que de 25, ele já foi a 52,70. E não falamos ainda em margem de lucro. Vocês perceberam? Que a gente só colocou as despesas médias, os valores médios, mês. Agora vem o custo variável. Ó. Tem embalagem. Então, tem R$1,50 de embalagem nesse produto que eu vendo. Quem paga a embalagem? O dono da loja? Não. Não, pessoal. As empresas grandes que têm um contador, enfim, um administrador,
todas as empresas têm, né? Para fazer esses cálculos a fundo, elas não perdem nada, assim. Tudo o cliente acaba pagando. Tudo foi calculado. Então, às vezes, a gente ouve o comentário, lá no final a gente vai entender, não posso, já estou abaixo da minha margem. Pode estar abaixo da margem? Sim, mas só do lucro. Prejuízo, dificilmente a pessoa vai ter. Tem prejuízo a empresa pequena, aquela empresa familiar, talvez, que às vezes não consegue ou não tem o conhecimento para realmente calcular o valor correto que cobriria as suas despesas mais o determinado lucro que a empresa gostaria, tá? Então, se tem uma coisa que vale a pena e que vocês podem se especializar depois do curso, enfim, é focar na formação do preço de venda. Só que é algo complexo, porque tem que conhecer o produto, tem que conhecer as despesas todas. Vocês precisam ter um bom embasamento para depois chegar, então, num índice, como a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Vou seguir. Então, o primeiro passo foi eu descobrir as despesas fixas. O segundo passo foi eu dividir as despesas pela quantidade total de produto naquele mês, tá? O terceiro passo foi eu descobrir o custo variável. O quarto passo, qual é? É pegar o valor pago pelo produto mais custos fixos, eu já tenho 52,70, isso calculado. O custo variável 1,50. O que acontece? Já cheguei em 54,20. Custo fixo mais custo variável. O que está faltando? Toda empresa tem impostos. Então, ao vender o produto, o que ainda deverá ser pago para só então retirar o lucro? O que acontece? Eu tenho impostos, eu vou ter que dar uma comissão para quem está vendendo, tá? E eu tenho agora, assim, ó, o lucro desejado. Margem de lucro desejada. Aqui é que tá. A gente precisa entender que as outras despesas todas, elas não saem do lucro. E, geralmente, o comerciante pequeno, ele tira tudo daquele lucro ali. Por isso que, dependendo de quem a gente está comprando, e a pessoa diz, não posso, senão eu vou estar tomando prejuízo. De fato, muitos podem estar tomando prejuízo, em função de não saber colocar todas as suas despesas, tá? Então, acontece. Que se eu somar, pessoal, essas 3 porcentagens, 12% de impostos, 3% de venda e 20% é o lucro desejado, a gente chega em 35% de taxa. Então, aqui eu tenho porcentagem, tá? Antes eu tinha valor específico. Então, eu tenho um custo total de vendas. Eu tenho o imposto, tenho a comissão, tenho o lucro. Então, esse CTV passa a ser custo total de vendas de 35%. Tá? E aí a gente vai chegar num índice, dá para se chamar assim, que é o markup divisor. Talvez, não sei se alguns já ouviram falar ou não, tá? Mas vocês vão ouvir falar aqui e vão ouvir falar na contabilidade depois. O que é isso? É uma fórmula, na verdade. Como que eu entendo ela? Eu pego 100, tá? Que é considerado o meu total, e faço menos o custo de total de vendas, que era 35. Tá? Aqui, essa parte eu trabalho com a porcentagem. Até o quarto passo eu trabalhei com valor. Valor, e parei lá no meu valor em 54,20. A partir daqui eu trabalho com a porcentagem. E eu faço 100 menos 35,
que dá 65, dividido por 100. Isso dá 0,65. Esse é o meu markup. O que é isso? Isso vem a ser, quem já trabalhou ou trabalha no comércio, ou vai trabalhar ainda, geralmente o comércio ele já tem um índice pronto. Tá? Na verdade, deveria ser um índice para cada produto, porque os produtos têm valores diferentes e tudo mais. Mas dependendo se é uma loja que vende um único segmento, por exemplo, vestuário, a loja tem um índice e acaba pegando aquele valor que está na etiqueta e multiplica ou divide por esse índice. Ensina o funcionário a fazer isso, e daí vai te dar o valor de venda. E a gente acaba sempre reproduzindo esse cálculo. E é o que a gente vai fazer aqui também. Mas esse material todo e essa explicação toda é para entender como surge esse índice e da onde ele vem. Ele vem só da porcentagem de custo sobre a venda. Ele vem da comissão, do imposto e do lucro que eu quero. Então, eu disse que era um pouquinho mais complexo, mas que a gente consegue. O que acontece? Olha só, agora a gente finaliza. O custo do meu produto estava em 54,20. Custo variável lá do início. R$25 foi o produto, 27 mais a embalagem. Tá? 54,20. Se eu pegar o meu 54,20 e dividir 54,20 dividido por 0,65, que é o meu markup, olha aqui, vocês obtêm 83,38, arredondado já. É o valor de venda do produto. Então, olha a volta que a gente dá para chegar no valor de venda, por exemplo. Quando eu cogito todas as minhas despesas fixas, valor variável, né, mês, mais o valor de matéria-prima, tá? Eu fiz o cálculo, então, para 25 unidades, mais a questão da embalagem, e esse seria o valor unitário de venda de uma mercadoria que até então custou R$25. Tá? Outros poderiam já entender e generalizar. Tem que vender por o triplo do valor. Se eu comprei por 25, eu tenho que vender por 75. Talvez. Vai andar mais próximo do valor ideal de venda. Tá? E tem muitos que acabam não entrando em toda essa questão. Mas se vocês forem fazer o cálculo a fundo para descobrir o preço de venda de um produto desde a sua raiz, pessoal, a ideia é vocês chegarem num markup, que é um índice, tá? Como que a gente chega nele? Com uma fórmula, 100 menos o custo total de venda. Mas esse custo é só em termos de porcentagem. Nessa porcentagem está o quê? Está o lucro que eu quero ter, tá? Está a comissão que eu vou precisar pagar para alguém, está o imposto que eu vou ter que pagar. Então, assim, o que tem que ficar claro para nós, claro, a gente vai depois, já logo tem um exemplo, mas eu gostaria de que vocês percebessem que a gente acaba pagando, quando a gente compra um produto, a gente não tá dentro do valor daquele produto, o dono já tirou um pouquinho para ajudar na conta de luz daquele mês, para ajudar na conta do telefone, para ajudar na propaganda que ele fez, para ajudar no pagamento do salário fixo do funcionário que está lá. Já está a comissão daquele funcionário. Tudo isso a gente paga, pessoal, tá? Então, por isso que o preço de venda ele acaba ficando alto, e agora com a pandemia, determinados segmentos cada vez mais alto, né?
porque assim, os comerciantes, eles repassam. Eu não sei o histórico de nenhum de vocês, não sei onde trabalham, não sei como, mas, enfim, eu falo no geral. Quem tem uma empresa sabe que não tem como não repassar, porque ou ela absorve, e ninguém vai conseguir absorver por muito tempo, ou ela vai repassar para o cliente, tá? Só para justificar um pouquinho a questão do valor e para vocês entenderem que nem tudo sai daquele percentual. Aquele percentual aleatório que eu coloco em cima, ele pode ser também um percentual, mas em cima de um cálculo, como esse. Se vocês forem perceber, eu preciso entender que eu tenho que vender por 3 vezes o valor do produto de compra. Eu fazendo um cálculo uma vez, depois até não atualizar valores, eu posso fazer pelo triplo, tá? Mas depende de produto para produto. Tem uma formulazinha, então, ó, o preço de venda, o que é? É o custo da mercadoria dividido pelo markup divisor. Então, aqui tem um exemplo, custava 35 dividido pelo valor, foi parar em 63,23. Tá? É só o exemplo para o uso da fórmula mesmo. Tá? E esse markup divisor é o que eu chego 100 menos o somatório das porcentagens. Tá? Tem um link explicativo nesse material, mas eu não vou colocar ele para rodar agora, é um videozinho, ele não é tão longo, mas eu prefiro deixar para vocês acessarem, tá? Eu vou estar compartilhando esse material, então eu vou estar indo para um exemplo que a gente tem aqui, tá? Ó, imagine que a loja ABC comprou uma camisa do seu fornecedor no valor de R$ 35. Então, é uma situação bem típica de comércio. O comércio não fabrica, ele compra uma mercadoria, ele quer vender. Sendo este o custo de aquisição. Tá, chamou de CA. Na hora da venda, são deduzidos alguns impostos. ICMS, PIS e COFINS, que a gente ouve muito falar. As despesas indiretas, água, energia, setor administrativo. Aqui já deu, ó, em termos de porcentagem. E o lucro desejado de 30%. Tá? Antes de chegar ao markup divisor, é preciso estabelecer o custo total de venda. Tá? O que acontece? Somei os impostos, 18 mais 9, 27. Tá? As despesas, então, ó, água, energia e setor administrativo, 8%. Lucro desejado, 30%. Se nós somar isso, a gente chega em 65%. Tá? O que eu faço? Eu pego 100 menos os 65%. O preço de venda que está aqui, ó, menos o custo total de venda, que é o 65%. Daí eu acho o meu markup divisor. Quando eu faço isso, eu vou obter 35%. Ó, 35% que é 0,35. Tá? Aqui está já o meu índice. Quanto que custava a camisa mesmo? R$ 35. Como que eu chego no meu preço de venda agora, conhecida todas essas despesas? O que eu faço? 35 dividido por 0,35. Aqui só deu coincidência, eu já coloquei esse valor, mas que fique bem claro, pessoal. O 0,35 é o markup, é aquele índice que nós encontramos que a gente quer. Ó, já dá direto o preço de venda, R$ 100. Tá? E daí alguém poderia dizer, deu quase o triplo de novo. Se eu pegar 35 e fazer vezes 3, eu obtenho 105. Então, se o comerciante, depois de experiente já, ele sabe que se ele vende o mesmo segmento enquanto não houver grandes aumentos, ele já tem pronto, digamos. Eu vendo por 3 vezes o valor que eu pago.
tá? Mas para chegar nesse valor, então, a gente precisa ter cálculos, ter conhecimento das despesas, das porcentagens e depois chegar no valor unitário, então. Como pode-se observar, o preço de venda da camisa é R$100. Nele estão embutidos todos os custos, impostos e despesas necessárias, além do lucro visado pela empresa, tá? Então, tem que ficar claro que as despesas da empresa, elas não saem, das grandes empresas, elas não saem do lucro que elas têm. O lucro é para manter a empresa em movimento, tá? E aí, só eu falei? O que ficou dessa minha fala? Dúvidas? Perguntas? Eu sei que é um assunto um tanto complexo. Talvez vocês vão ter que ler o material de novo para entender, tá? Mas tem que ficar esse olhar crítico e esse entendimento, tá? Talvez alguém já acendeu a luz, assim, tipo, bah, por isso que em tal lugar aconteceu tal situação. Então, na verdade, a gente entende um pouquinho mais a fundo a questão do preço de venda, pessoal. Tá? Uma coisa é a porcentagem direta, é saber quanto eu quero ganhar, tá? Outra coisa é quando eu tenho uma empresa e eu preciso administrar os custos que eu tenho para manter ela. E aí é que entra as despesas fixas, o rateio das despesas fixas, para eu determinar um valor para produto e depois, em cima desse valor, só colocar o meu markup. Markup divisor. Vocês também poderão ouvir falar do markup multiplicador. Muda um pouquinho na composição, mas é o mesmo índice, digamos. Ali está somado a porcentagem que a gente tem com a venda, tá? Tem o lucro, as despesas, todas em porcentagem. Dúvidas, perguntas? Por enquanto, não. O que acontece? Nesse material tem uma atividade, tá? Eu sabia que pela questão do nosso tempo não ia dar para mais, então o que eu vou deixar? Eu vou disponibilizar esse material para leitura de vocês, para processar, então, todas essas informações. Eu sei que é bastante coisa, e eu vou deixar para vocês fazerem a tentativa de resolver essa atividade, tá? Na próxima aula eu vou estar trazendo mais algumas para a gente discutir em aula e fazer a nossa aula de revisão, então, tá? Então, eu peço que vocês tenham os materiais de vocês à mão na próxima aula, que vocês tenham calculadora, lápis, borracha, porque talvez a gente vá fazer algumas questões no decorrer do nosso tempo mesmo. Porque, na verdade, a revisão, eu vou falar determinados assuntos e vou colocar uma ou duas atividades de cada assunto, tá? Talvez já específicas, assim, para estar abordando determinadas situações, tá? E daí o trabalho, ele vai ficar até essa aula de hoje, de conteúdo, tá? Então, regra de 3, porcentagem básica, juro simples, juro composto e operações sobre mercadorias. Aquelas operações básicas, certo? E alguma coisa de preço de venda, tá? Talvez uma questão que a gente vai estar trabalhando nessa aula que vem, desse conteúdo, que ele é um pouco mais complexo, mas que eu preciso trazer o conhecimento de vocês quando a gente trabalha operações sobre mercadorias, tá? Quem vai para a parte contábil depois certamente aprofunda isso. Mas pelo menos a ideia inicial vocês precisam ter, certo? Vou parar o compartilhamento então, vou conferir a minha chamada. Podem fazer alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão nesse momento,
tá pertinente. Uhum. 12, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou. Nenhuma pergunta, pessoal? Dúvidas eu sei que vão surgir, tá? Mas elas surgem quando a gente faz as atividades. Então, assim, fica de atividade para essa semana a leitura desse material, tá? Tentem ir fazendo anotações para vocês entenderem de onde saiu determinado valor. E fica a tentativa, então, desse probleminha que tem no final do material, tá? Próxima aula a gente faz atividades, então um pouquinho de cada assunto, talvez mais desse último, e faz uma revisão, um apanhado do que a gente já viu até aqui, e na próxima, que vai ser no dia 28, daí se organizem para um trabalho, tá? Falo mais sobre o trabalho na semana que vem, mas a princípio nos mesmos moldes dos anteriores. Ok? Então, se vocês não têm dúvida, não têm pergunta, eu agradeço a presença, tá? Se alguém quer tiver alguma situação, quiser colocar no final. E se não, eu agradeço a presença e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Recording stopped. Boa noite, boa noite. Boa noite. Alguma dúvida, pessoal?